Olá, meninos, a gente está aqui para continuar falando um pouquinho sobre absolutismo e hoje a gente vai falar sobre o que é o mercantilismo, né? Como que o mercantilismo surgiu ali quando a gente fala dos estados nacionais em formação. Bom, falando sobre absolutismo, nós já vimos os principais filósofos, né? Falamos sobre Nicolau Maquiavel com sua obra O Príncipe e também citamos Thomas Hobbes com a figura do Leviatã. Agora, a gente vai falar sobre Jacques Bossuet, que é um francês. Junto com ele, existe um filósofo bem próximo, né, das suas ideias, que é Jean Bodin, que também é um francês ali. Qual a ideia que Jacques Bossuet vai trazer pra gente? Basicamente, que o rei absolutista, ele é rei porque Deus quer. Então, ele é uma figura divina. Ele é a imagem de Deus aqui na Terra. Então, ele deve ser respeitado, ok? É um direito divino. Ele foi escolhido por Deus para que governasse, ok? Então, eles vinham também com a ideia, é muito comum a gente ver relatos sobre isso, de que se o homem se rebelar contra o rei absolutista, ele está se rebelando contra Deus. Então, percebam que é realmente uma imagem divina aqui na Terra. Então, os homens não podem se rebelar contra o seu rei, porque se rebelando contra o seu rei, ele está se rebelando contra Deus, ok? Então, tudo é justificado por Deus, tudo é justificado por uma divindade, ok? Como eu já disse, o rei é a imagem de Deus aqui na Terra, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercantilismo. O mercantilismo é muito importante a gente falar, porque é extremamente observável quando a gente fala dessa formação dos estados, dos primeiros estados nacionais, né? E aí, o que basicamente é o mercantilismo? A gente tem que observar o mercantilismo como uma prática comercial que vai começar a se formar, começar a ser realizada pelos estados nacionais, ok? Então, é uma prática comercial, basicamente, tá? E para que eles fazem essa prática comercial? Para acumular capitais, eles precisam de dinheiro. Então, essa prática comercial vai ter algumas características que eu vou listar aqui para vocês. E essas características são de suma importância para quê? Para que o rei consiga adquirir capitais, ok? A primeira característica que eu vou falar aqui é a intervenção estatal. Isso, às vezes, gera um probleminha. Por quê? Quando eu falo de mercantilismo, eu estou falando de uma fase inicial do capitalismo. Quando a gente fala do capitalismo, a gente sabe que existe uma intervenção mínima do Estado quando a gente fala de comércio, quando a gente fala de economia, ok? Quando a gente fala de liberalismo dentro do capitalismo. Mas no mercantilismo, a gente precisa observar essa fase inicial do capitalismo com uma intervenção estatal, sim. Então, o rei absolutista que está ali, ele está querendo acumular capitais. Então, ele, como o próprio nome diz, é absoluto. Ele realiza tudo isso, ok? Então, não se esqueçam que existe sim o estatal muito importante dentro do comércio, tá? Outra característica é a balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Se, por exemplo, dentro de um país, dentro de um estado nacional, eu tenho várias plantações de milho, vamos supor. Porém, culturalmente, eu não consumo milho, muito pouco, eu consumo muito pouco. Então, o que acontece? Eu vou exportar esse milho para um outro estado nacional que consuma, que tenha na sua cultura o consumo do milho. E aí, dentro do meu estado nacional, eu preciso de arroz, ok? Então, eu exporto todo o meu milho e vou comprar o arroz. Só que nessa compra do arroz, eu compro em menor quantidade. Por quê? Porque eu preciso manter a minha balança comercial favorável. Eu exporto mais do que eu importo. Conseguiram compreender? Então, isso vai gerar riqueza, claro, para o Estado Nacional. Então, não importa se a galera lá dentro do meu Estado Nacional está passando fome. O que importa é que eu estou conseguindo fazer essa balança comercial favorável, tá? Outra coisa
importante de citar, uma característica muito importante quando a gente fala do mercantilismo, seria a cobrança excessiva de impostos da burguesia. Já falei isso para vocês. Eles vão ser os mais afetados quando a gente fala de imposto mesmo, porque eles vão bancar muito do que o mercantilismo se tornou, tá? Outra coisa importante para a gente falar, outra característica, seria o proteccionismo alfandegário. O que é isso, professora? Os produtos importados, eles vão ser taxados com altos impostos. Mas por quê? Justamente para que a galera que está ali dentro daquele Estado Nacional tenda a comprar um produto que é do próprio Estado Nacional, não precisar comprar de outro país, de outro Estado Nacional, ok? Então, existe esse protecionismo alfandegário, altos impostos aos produtos que são importados. Além disso, a gente pode citar as grandes navegações, né? Começa-se a haver as grandes navegações. A gente tem Portugal e Espanha iniciando esse processo que vai ser de extrema importância para o mercantilismo, tá? Então, eles querem conquistar novas regiões para lucrar. Eles querem observar aquelas novas regiões e ver que ali tem ouro, que ali dá para plantar uma cana-de-açúcar. Enfim, eles querem o lucro com as grandes navegações. Claro que existia aquela vontade, né, de conhecer o desconhecido. Eles tinham muita curiosidade com isso. Porém, é importante a gente observar do lado econômico. Eles queriam conquistar novas terras porque precisavam lucrar com essas novas terras. Precisavam fazer a exploração dessas novas terras. A gente também pode falar do metalismo, né, ou também é chamado de booleanismo, que é a busca, basicamente, por metais preciosos. Quem vai se dar bem nesse processo, vai ser a Espanha, que de cara, ao chegar na América, vai conseguir, sim, encontrar vários metais preciosos. Com o Brasil, isso demora um pouco mais, vai demorar um pouco mais esse processo, mas também Portugal vai acabar achando, vai acabar com ouro muito rápido, inclusive. Mas, enfim, faz parte do que a gente chama de mercantilismo, tá? Além disso, outra característica é o que a gente chama de pacto colonial. O que é o pacto colonial, professor? A metrópole é o estado conquistador, no caso, e a colônia é onde existe essa exploração, né? O lugar que foi conquistado. Então, existia um monopólio comercial, exclusividade comercial. A colônia só podia fornecer os produtos para a sua metrópole. Então, por isso que existia esse monopólio. Não poderia passar para um outro estado nacional, tá? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Rapidinho o vídeo, de fácil compreensão. Qualquer dúvida, é só me procurar. Até mais!